Bem, o nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel, projeto do CEPAC, a gente traz essa semana um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 99, Prometer. Esse texto foi escrito por Emmanuel Chico, através de, ou a partir da segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Esse versículo 19 fala exatamente isso, ó. Pedro disse, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Esse versículo é muito bonito e ele traz muita coisa para a gente. Porque a gente vê muito aí. Isso são os falsos profetas, né? Esses falsos profetas que prometem essa liberdade. Primeiro porque com o conceito errado de liberdade. Liberdade do mundo. Liberdade é o quê, né? Tem um monte de gente aí que promete o quê? Promete prosperidade, promete sucesso, promete dinheiro, promete saúde, sei lá, promete um monte de coisas. E um monte de gente desavisada e que está procurando por caminhos tortos, porque quem está procurando pelo caminho, naquele caminho de Jesus, sabe que a procura é outra, a procura é espiritual, não é uma procura material. E essa procura espiritual, muitas vezes o caminho dela é o inverso do caminho material, ou pelo menos do outro lado, porque é o caminho espiritual. E olha só, o Jesus, que é quem poderia, e o texto fala isso, que é quem poderia prometer alguma coisa, porque quem veio com essa missão de libertação do homem, de esclarecimento, trazendo a boa notícia, trazendo o roteiro do caminho, trazendo a estrada, trazendo a forma de chegar a essa libertação, a essa liberdade, a essa comunhão com o Pai, né? Ele trouxe esse verdadeiro caminho, ele não prometeu nada disso, pelo contrário. Ele prometeu foi luta, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Então o próprio Jesus, que é quem poderia fazer promessas, que quem conhecia o caminho, quem estava em comunhão com o Pai, que poderia iludir pessoas, jamais iludiu pessoas. Ele sempre avisou das dificuldades da elevação espiritual, das dificuldades de vencer as nossas imperfeições. Ninguém vence as próprias imperfeições sem luta, sem esse combate interior, sem enfrentar as suas imperfeições, que são essas tentações que nos vencem sempre. Aí a gente quer continuar sendo vencidos pelas tentações, ao contrário, a gente quer estimular isso que nos tenta, que é o sucesso, o dinheiro, o poder, todas essas coisas que nos agradam, a gente quer que as religiões, os religiosos nos prometam isso, as casas religiosas prometam isso, quando na verdade o caminho não é esse, né? E muitas vezes o caminho verdadeiro da libertação espiritual é a luta, né? É a luta da libertação disso que muitas vezes a pessoa ainda é escrava, que quem está ensinando o caminho ainda é escravo. Então ele ensina um caminho que ele não dá o exemplo. Jesus foi o contrário. Jesus exemplificou tudo aquilo que ele falava. E a gente segue religiosos, ou pessoas, ou gurus, ou líderes, que não seguem aquela liberdade que eles prometem. É complicado isso, né? É muito ingênuo da parte dos seguidores. E o Pedro já falava isso, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Quer dizer, as pessoas que estão prometendo liberdade, eles também não têm essa liberdade. Como é que eles vão prometer uma liberdade que eles nem têm? Então eles não conhecem o caminho dessa liberdade, porque eles não trilharam esse caminho da liberdade. Poucas pessoas vão trilhando esse caminho e aí já tem condições de falar um pouco da experiência que tiveram, das vitórias que tiveram. Essa é a luta
que os mais experientes vão passando para os menos experientes, vão contando sobre a luta que travaram. Paulo de Tarso contou de maneira muito forte essa luta que ele travou. Quando o Paulo já estava sendo transferido para Roma com os demais prisioneiros, eu sempre cito essa passagem que está no livro Paulo e Estevão. É linda essa passagem. E é uma lição imensa. O Paulo está na presença do Lucas, ele já está se despedindo de pessoas no porto, ali no cais, para ser transportado para Roma. Já no final da sua vida, já prestes à sua condenação, né? E um monte de gente foi lá se despedir do Paulo, com jovens, crianças, adultos, as pessoas chorando, se despedindo, demonstrando todo o afeto, toda a gratidão, todo o favor que Paulo tinha prestado, tudo que Paulo tinha feito, né? E ele experimentou o reconhecimento das pessoas por tudo isso que ele fez, pelo seu grande trabalho. E Lucas também, quando ele viu tudo isso, ele falou para o Paulo, falou, nossa, que maravilha, eu nunca vi uma coisa tão bonita, vou colocar isso nos meus escritos. Quando Lucas disse, vou colocar isso nos meus escritos, o que ele estava dizendo? Vou colocar isso no Evangelho de Lucas. Aí o que o Paulo falou para o Lucas na hora? Não, Lucas, não faça isso. Não escreva sobre virtudes que eu não tenho. Fala antes disso das perseguições que eu fiz aos seguidores do Cristo, de quando eu perseguia os seguidores do Cristo. Fala da misericórdia, da gratidão do Cristo em relação a mim, quando ele me apareceu na estrada de Damasco, fazendo eu dar uma reviravolta no meu caminho, para eu procurar outro caminho. Essa gratidão Paulo tinha ao Cristo, por isso ele foi fiel ao Cristo. Aí o Paulo disse, citarás os combates que eu tenho travado, os obstáculos que eu tenho vencido, as dificuldades sem conta que eu tenho enfrentado, para quê? Para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual com o repouso falso do mundo. Para que os cristãos do futuro não esperem a redenção espiritual com o repouso fácil do mundo. Olha, Paulo disse isso há quantos anos? Há 2 milênios. E até hoje ainda tem gente esperando a redenção espiritual com esse repouso fácil do mundo. E aí aparecem os oportunistas que prometem esse repouso fácil do mundo. Aí é fácil. Aí eles vão arrebanhar adeptos de todas as formas. Então, não é quem tem mais adeptos, não é quem mente mais, não é quem traz mais gente, não é quem faz mais né? A questão é servir ao Cristo. E serve ao Cristo quem não faz tantas promessas. Quem fala, pode vir. É difícil, é o que Paulo falou. Cita primeiro os combates que eu tenho travado, os obstáculos, as dificuldades, para que os cristãos não achem que o caminho da libertação seja o caminho do repouso fácil do mundo. É o caminho da luta interior. Então sempre foi dito isso por Jesus, pelos grandes discípulos, por todos os grandes homens. Todos os grandes homens que têm estatura moral, eles falam da dificuldade de enfrentar essa luta da renovação espiritual. Porque é a luta de vencer nossas imperfeições. É a luta de modificar o nosso sentimento, modificar o nosso pensamento, de modificar quem nós somos. É difícil modificar quem a gente é. É difícil ser uma pessoa nova. E tanto as religiões como os religiosos, a casa religiosa, qual é a função da casa religiosa? Cristo não fundou a casa religiosa. Ele falou desse projeto de redenção espiritual, de luta, né? Tem de bom ânimo. Vai ter tribulações, todo mundo. Porque cada um tem a tribulação que é dele, que é própria dele, e que cada um tem a sua, né?
Aí a gente voltando para o texto que começa falando, né, para a gente desconfiar de todo mundo que promete essas facilidades do mundo. Desconfie de qualquer pessoa que promete essas coisas fáceis. Porque o Cristo que podia prometer, não prometeu. Ele prometeu luta, né? Ele diz que essas pessoas descuidadas, esses aventureiros inconscientes, muita gente ainda não aprendeu a lição viva do trabalho próprio. A lição viva do trabalho próprio. Que trabalho próprio? Do que eu tenho que fazer comigo. Então eu ainda não aprendi a minha própria libertação, eu ainda sou servo da corrupção. Como é que eu vou ensinar a liberdade se eu ainda não experimento essa liberdade? É difícil, né? Eu tentar ensinar uma coisa que eu não faço. Por isso que não é fácil você, né, falar sobre o Cristo, pregar o Cristo, que não dá para pregar com a palavra. Tem que pregar com os atos. Porque como é que eu vou pregar para fazer uma coisa que eu não faço? É muito difícil, aí que vem a hipocrisia. Porque aí é fácil eu continuar pregando, cada vez mais, com mais rigor a pregação, e cada vez mais relaxado na vida prática. E a gente gosta disso. A gente vai e reza uma coisinha para aliviar a consciência e fica falando com rigor. Então, a gente só tem rigor na fala. Mas na prática, a prática nossa não é rigorosa, pelo menos com a gente. A nossa prática é rigorosa com os outros, não com a gente. Quando deveríamos fazer exatamente o contrário. O nosso rigor é com a gente mesmo. Eu preciso me transformar. Aí o Emmanuel diz nesse texto de hoje, prometer, os fazedores de revoluções e donos de projetos absurdos, porque são projetos malucos, o que eles estão prometendo? Que paz que eles estão prometendo? Que prosperidade é essa? Que libertação é essa? Né? Esses fazedores falsos de revoluções, donos de projetos absurdos, prometem maravilhas. Mas como, se eles próprios são vítimas da ambição? Olha, muitas dessas promessas são promessas com a finalidade da ambição. Então, a maioria está prometendo uma coisa porque ele é vítima dessa ambição. É uma promessa fruto da ambição de quem está prometendo. São servos de propósitos inferiores. Ele ainda não tem os grandes propósitos. Qual é? O propósito dele é enriquecer à custa de qualquer coisa. À custa de enganar os outros, à custa de explorar a fé alheia, à custa de explorar a boa vontade, a ingenuidade de algumas pessoas. Olha, por quê? Porque é propósito inferior desse falso guru, desse falso profeta, que tem ainda esse projeto absurdo, né? Porque ele também ainda é vítima da sua ambição, dos seus propósitos inferiores, e também ele ainda é escravo de terríveis enganos. Ele também ainda está enganado, porque ele quer o sucesso do mundo. Ele quer o poder religioso do mundo. E a questão não é poder religioso. A questão é religiosidade, é de cada um. É o desenvolvimento moral de cada um. É a libertação. Como essas pessoas poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação que eles ainda não têm? Como? Né? Como é que eles podem falar de redenção espiritual? Eu trouxe um trechinho de um texto, Glória Cristã, do Caminho, Verdade e Vida, capítulo 119, que fala da verdadeira glória, a glória do cristão. A glória do cristão é essa do mundo fácil? É essa do poder, do dinheiro? Não. Ele diz, olha, o mundo sempre conheceu glórias sangrentas, né? Glórias da avareza, glórias da vaidade, são essas glórias falsas, né? A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre o lado inverso dos triunfos mundanos. É quase sempre o contrário dessa busca do mundo, né? Dessas glórias sangrentas, dessas glórias da avareza, do poder, da vaidade, etc. A glória do cristão é outra. Ele busca outra coisa. Então não adianta prometer essas coisas, porque o propósito do cristão é outro. Ele não tem o propósito da glória sangrenta, da avareza, da vaidade. O propósito dele já é outro. Ele já acredita num propósito novo, do propósito
conversado, explicado, trazido, exemplificado pelo Cristo. Então é um novo propósito. Ele tem um conteúdo mais profundo. Ele é quase sempre o contrário, o inverso desses triunfos mudando. É o lado oculto, que ninguém vê com os olhos materiais. Raros conseguem vê-los com os olhos mortais. Por quê? Porque é preciso ver a verdadeira glória com os olhos do Espírito, do que é imortal. Então não é uma glória agora, para o meu conforto, para o meu poder, para o meu dinheiro, para a minha riqueza. É uma glória da paz do Espírito, que vem da consciência tranquila de eu ter feito exatamente aquilo que eu precisava ter feito, né? Mas ele fala, entretanto, essa glória verdadeira, essa glória do cristão, ela é tão grande que o mundo não dá e nem pode tomar, porque ela não é do mundo. Se ela não é do mundo, o mundo não pode dar e o mundo não pode tomar. Então como é que eu posso prometer as glórias do mundo, se a glória verdadeira não é o mundo que dá? Como é que eu posso ameaçar, amedrontar de tirar as glórias do mundo, se o mundo não pode tirar a minha glória? O mundo crucificou o Cristo, zombou, ridicularizou, humilhou, tomou a glória do Cristo. Pelo contrário, aquilo mostrou a verdadeira glória do Espírito do Cristo. O que era o Cristo. Aquilo foi uma grande exemplificação. E muita gente até hoje enxerga a crucificação como derrota. Foi uma grande glória. Ele mostrou que ele venceu o mundo. O mundo não conseguia tomar isso dele. O medo de ser crucificado, o medo do poder religioso, do Caifás, o medo do poder político, do Pilatos, a traição, a negação, nada disso meteu medo no Cristo, porque não era isso. Não era isso. Ele não dependia disso. Porque quando ele diz, eu venci o mundo, por quê? Eu estou acima dessas coisas do mundo, então eu não dependo das glórias do mundo, eu não tenho medo de perder as glórias do mundo, e eu não vivo em função das glórias do mundo. Já pensou quando a gente conseguir fazer assim para viver? A gente pode até ter as coisas, não tem problema nenhum. Mas eu não dependo da glória do mundo. E eu não vivo com medo de perder as glórias do mundo. Aí eu tenho força para viver. Eu não dependo disso. Por quê? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Eu não busco esse reino do mundo dos homens. Eu busco um outro reino, o reino do Espírito. E quem busca esse reino do Espírito tem uma outra busca, né? Não enxerga com esses olhos do mundo, com os olhos mundanos. Essa glória é tão grande que o mundo não pode dar e nem pode tomar. Então você não vai me enganar me prometendo as glórias do mundo e nem vai me assustar, me amedrontar prometendo tirar as glórias do mundo. Porque eu não dependo do mundo para esse meu projeto de crescimento espiritual. Eu dependo do Espírito, está além das coisas do mundo. Porque do mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo disse que ele estava acima dessas questões, dos interesses do mundo e dos medos do mundo. Olha que coisa profunda, né? Porque isso é o testemunho da consciência própria. Então, onde é que está a verdadeira glória? É na consciência. E não é na consciência que está a lei divina? E não é na consciência que está o Deus em mim? Então é ali que está a minha glória. Então é ali que eu tenho que obedecer. É dali que eu tenho que ter receio de negar. Porque quando eu nego ali, eu estou negando a lei divina. E isso é o errado. Isso é o mal. Ser contrário à lei divina. Agir de forma contrária à lei divina, né? Quando eu transformo a minha consciência em tabernáculo do Cristo. A minha consciência é a minha igreja. É ali o meu lugar sagrado. É ali o meu lugar de prece. É ali o meu lugar de louvor. Olha. Então o meu lugar de prece não é mais o mundo. Não é mais uma casa religiosa. Eu não tenho mais medo da casa religiosa e nem mais dependo da casa religiosa. Porque a casa religiosa agora está em mim. Foi isso que a Emmanuel disse aqui. Eu sou a casa religiosa. A minha consciência é a minha casa religiosa. Essas coisas
Essas coisas assustam. E o Emmanuel diz que a gente deve saber que a gente foi criado para essa gloriosa ascensão. A gente foi criado para essa elevação, para essa libertação. Nós fomos criados para isso. Só é fácil descer, só é fácil afundar. Porque subir, elevar, purificar, crescer espiritualmente, exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Então não dá para prometer facilidades. Para esse encontro com o amor e com a sabedoria, é preciso trabalho, é preciso paciência, é preciso perseverança. Isso depende das ameaças do mundo e dos favores do mundo. Isso depende muito mais da consciência, do tabernáculo interior, do reino de Deus, que tem que estar dentro de cada um, que está na consciência esse reino de Deus. Eu peguei um texto também do livro Reformador que fala um pouco disso. Realidade e Nós. Está na revista Reformador de 1970, no mês de agosto. Realidade e Nós. Olha o que o Emmanuel disse. Cada criatura vive na realidade que lhe é característica. Então, cada um vive a sua realidade, a realidade necessária. Então, a minha circunstância é a circunstância que eu preciso, que eu necessito. Essa é a lei divina para mim. É o meu diálogo com a lei divina. A minha circunstância é o meu diálogo com a lei divina. Então, se eu não presto atenção na minha circunstância, fico maldizendo a minha circunstância e fico querendo a sua circunstância, eu estou querendo uma coisa que não é para mim. Eu não estou querendo o melhor para mim. Pelo contrário, eu estou querendo o pior para mim. Eu estou querendo uma coisa que é a sua circunstância, que é de acordo com você, é de acordo com os seus atos, com sua história, com seu passado, com suas causas, que nas circunstâncias tem as consequências das nossas causas, né? Cada criatura vive na realidade que lhe é característica. Em toda parte, cada um de nós, em sua luta, em sua dificuldade, em sua prova, em seu problema. Olha, a circunstância de cada um é própria. Cada um vive a sua circunstância. E na circunstância de cada um não tem coitadinho. Tem necessidade. Na circunstância de cada um tem o que é para cada um. Não tem injustiçado. Tem aquilo que é para cada um. Então é melhor viver a circunstância, superar a circunstância, entender a circunstância, aprender com a circunstância, conviver pacificamente com a circunstância, vencendo as dificuldades da circunstância. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Eu venci a circunstância. E não tem circunstância desse paraíso prometido por esses que fazem promessa por uma liberdade que nem eles têm. Não é isso? Em toda parte, cada um, em sua luta, em sua dificuldade, em sua prova, com o seu problema. Não nos achamos nesse educandário da experiência para dar lições alheias, e sim dar conta das lições que pelas aulas do dia a dia, a própria vida confere a cada um de nós. Então, nosso aprendizado é viver. Viver, cada dia, é uma lição. Que cada um aprenda a lição do dia. Enquanto viver, tem um novo dia. E nesse novo dia, tem uma nova lição. Para cada um. Nessa sua luta, na sua dificuldade, na sua prova, no seu problema. Então é uma circunstância para cada um. É a aula do dia a dia. São as aulas do dia a dia
que a própria vida confere a cada um de nós. Então, o que confere a cada um de nós? A misericórdia divina, a bondade divina. Confere a cada um a oportunidade de, pelo dia a dia, pelas dificuldades do dia a dia, aprendermos, superarmos, vencermos, elevarmos, e a gente faz muitas vezes o contrário. E no último parágrafo aqui, ele diz: se alguém te fala em facilidades, não acredites. É possível que esse aventureiro esteja ladeira abaixo, descendo. Mas quando te façam ver possibilidades consoladoras, através do suor, através do esforço, aceita a luta com alegria. Então as casas não tem que prometer prosperidade, a paz, a facilidade. Vamos lá que se você for lá, seus problemas vão acabar. Você não vai mais ter problema, você não vai mais ficar doente, você não vai mais ter problema financeiro, você não vai ter mais nenhuma dificuldade se você for lá na minha casa religiosa. Isso é brincadeira, né? Isso é pra gente, não é? Isso não é através do suor, do esforço pessoal, aceita com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto dos obstáculos. Então, a circunstância que traz para mim as dificuldades, trazem um tesouro oculto, o verdadeiro tesouro. E está oculto porque nem todos veem com os olhos mortais. Né? E a pessoa possa se valer desse tesouro oculto das dificuldades para enriquecer a vida, está subindo. Esse sim está subindo. E esse tem, a gente pode seguir, acompanhar. Não seguir cegamente, que eu tenho que seguir a consciência. Né? E por último eu trouxe um texto que fala honras vãs, né? Que é também Caminho, Verdade e Vida, 37. Os príncipes expediram mandamentos famosos, os clérigos das igrejas, né, promoveram bulas, compêndios, os administradores organizaram leis célebres. Olha as coisas do mundo. No entanto, em vão procuraram honrar o Cristo, ensinando doutrinas que são caprichos humanos. Muitas vezes esses príncipes, esses clérigos e esses administradores ensinaram caprichos humanos, né? Ensinando doutrinas que são caprichos humanos. É necessário renovar a compreensão geral e seguir o Senhor não segundo os homens, mas de acordo com seus próprios ensinamentos. Seguir o Cristo não segundo os homens, mas de acordo com os próprios ensinamentos do Cristo. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. E que a gente tenha mais cuidado com esses que prometem liberdade, sendo que eles mesmos ainda são servos dessa corrupção, que é o erro. Até a próxima.